Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do FLF Cash. Meu nome é Eric Parente, eu sou estudante do curso de odontologia. Eu estou acompanhado hoje da minha ilustríssima amiga Beatriz Souza. Oi! E nosso querido convidado, professor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, certo? Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai bater um papo muito bacana mesmo. Eu que agradeço o convite, Eric. Obrigado, Bia. E estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre a nossa profissão tão linda, né, e tão desafiante. Sim, sim. Professor, para começar, né, para dar início, fala um pouquinho da sua história para a gente, onde você começou. Eu sou formado há 23 anos, me formei na UFC Campus Fortaleza. Sou doutor, mestre e doutor em clínica odontológica. Tenho pós-graduação em cirurgia e harmonização orofacial. E tenho um consultório há mais de 20 anos também. E recentemente entrei para a área da docência. É uma área que eu venho me dedicando mais e que tem me trazido a uma gratificação pessoal muito grande. Bacana. É muito bacana ver isso. E, professor, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu até conversei com o Eric esses dias, que eu falei para ele que quando eu decidi que eu ia fazer odonto, aí eu falei para algumas pessoas e sempre era a mesma coisa. Ai, tá muito saturado. Odonto, todo mundo tá fazendo, não tem futuro. E, medando com essa minha, né, história, o que é que você acha das quantidades dos cursos, né? Que eu lembro que há um tempinho atrás até veio isso a debater, que tinha muitos cursos de graduação, muitas faculdades queriam parar para evitar, né, a quantidade. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque é bacana a gente escutar. Bia, é o seguinte, existem dois vieses nessa sua pergunta. O Brasil é o país que tem o maior número de cursos de odontologia do mundo. Né? Então, salvo engano, nós somos o país que também tem o maior número de dentistas, né, em todo o mundo. Contraditoriamente a isso, nós também temos a maior quantidade de população desassistida de saúde bucal. Então, isso é uma contradição muito grande. Recentemente, né, existe uma portaria do MEC que proibia a abertura de novos cursos de odontologia durante 5 anos, mas essa portaria parece que agora venceu o prazo de validade, a validade dela, e estão sendo abertos novos cursos. Com relação à quantidade, isso é normal, né, num país em desenvolvimento como o nosso, como o Brasil. Porém, o que a gente tem que ver é a qualidade do curso e a qualidade dos alunos que estão sendo formados. Né, porque, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, esses alunos vão se formar, vão sair dos bancos da universidade e vão para o mercado de trabalho. Então, o que vai selecionar, né, o bom, o excelente, o mediano profissional vai ser o mercado de trabalho. Sim. Professor, você acha que a gente escuta, eu acho que essa questão da saturação do mercado de trabalho, eu acho que em todos os âmbitos da saúde, você acha que é possível um dia chegar a essa saturação para os estudantes? Eric, eu não diria saturação. Eu acho que é natural, como eu já falei, o aumento dos custos, né? As pessoas vão tendo mais acesso aos cursos de graduação. Mas, como eu falei, como o Brasil ainda tem uma demanda, né, uma necessidade de atendimento odontológico, de saúde bucal, eu não creio que essa saturação ela vá se dar muito, muito próxima, não. Eu acho que ainda existe muito campo, não nos grandes centros, né, mas nas cidades médias e nas cidades de pequeno porte. Sim. Eu creio que ainda tem muita demanda por cirurgião dentista. E essa entrando aí para finalizar essa parte da saturação, eu não sei, mas ao meu ver, algumas pessoas, às vezes até os próprios profissionais da área da odonto falam isso, porque eles mesmos, acho que não evoluíram, assim, não buscaram ter mais conhecimento e veem isso como, o mercado realmente está saturado.
Você acha que isso também é um ponto das pessoas não quererem buscar mais conhecimento e ter essa visão, tá saturado, vou parar aqui, só porque fulano tá fazendo, ele podendo pegar como inspiração, tentar evoluir, crescer, você acha que... Sim. Na verdade, eu vejo isso, Bia, como uma falta de planejamento. Na verdade, os cursos hoje em dia, que eu sugiro que ocorra, é que a nível de graduação exija do aluno, né, ou pelo menos dê a oportunidade do aluno estudar gestão. Que não adianta nada você ser um ótimo profissional e você não saber gerir o seu consultório, porque afinal de contas o consultório ele é uma empresa. O micro, ou pequena ou grande empresa, ele é uma empresa. E infelizmente nós dentistas não somos formados para essa área de gestão. Então às vezes a gente tem um excelente técnico e não tem um controle, né, no planejamento financeiro adequado e fica naquela meio que frustrado com a profissão, porque ele não tem o sucesso que ele almejava ter. Tá? Então, eu acho que seria mais nessa linha da gestão, né, do marketing, que hoje em dia está tudo ligado ao marketing. Tá? Então, não adianta nada você ser um ótimo profissional se você não sabe gerir sua clínica ou se você não consegue divulgar o seu trabalho. Sim, sim. Inclusive, eu acho que a gente estava conversando isso esses dias. Hoje em dia, eu acho que não só na odontologia, como em toda a área profissional, o marketing, visto que hoje em dia as redes sociais, a internet é o meio de comunicação, né, o maior meio de comunicação. Então, hoje em dia o marketing é o grande tchan de toda a profissão. Né? Agora isso tem que ter um cuidado, viu, Eric? Eu digo porque eu falo muito com meus pacientes em que não se deve escolher profissional pelo Instagram. E é um perigo, assim, porque hoje em dia a gente vê, né, na TV vários casos de pacientes que escolhem profissionais pelo Instagram, não tem o cuidado, né, de realmente avaliar a formação técnica profissional daquela pessoa, e de repente ocorre uma complicação, né, no procedimento e não sabe, né, mas ele era tão renomado, ele tinha milhões de seguidores. Então, a questão do Instagram, logicamente, tem que ser usado, mas ele jamais vai substituir o Lattes, né, o currículo Lattes do profissional. Eu acho que a questão da rede social pode ser uma grande ajuda, mas também pode ser a sua grande ruína, né? Com certeza. Via batiam muito nessa técnica, questão de caso clínico, né? Tipo, as pessoas postavam antes e depois. E aí eu vi há pouco tempo que no CRO, acho que foi uma lei, eu não sei, que eles falaram que toda foto que forem postar, parece que você tem que colocar o seu nome e o seu CRO na foto. Só pode publicar se o paciente ele autorizar. E tiver também essas informações suas para poder... Acho que é até uma forma de segurança para o próprio paciente quando vê, né? Antigamente, você poderia pegar simplesmente 2 fotos, não necessariamente seria seu caso. Sim. Né? Você publicava na sua página como se tivesse sido feito por você, e as pessoas achavam que aquele resultado ele pode ser replicado. Né? E infelizmente ou felizmente a odontologia não é uma ciência exata, né? Então eu posso fazer o mesmo procedimento em você, eu posso fazer o mesmo clareamento usando o mesmo produto em você, mas ter um resultado diferente do que o tratamento que eu fiz no Eric. Usar o mesmo produto, a mesma técnica, o mesmo prazo e ter resultados diferentes. Então quando você posta o antes e o depois, às vezes a pessoa, né, quem está do outro lado da mesa, fica com a impressão de que o resultado final para ela também vai ser aquele. E nem sempre isso pode ocorrer. Sim, sim. Professor, sobre essa questão, eu concordo plenamente com o senhor. Você realmente tem razão nessa questão do marketing, que o paciente, o nosso cliente, né, ele não deve se atentar tanto a isso, mas você não acha que a gente deveria se adaptar ao mercado? Porque a realidade do mercado é essa. Infelizmente, embora nem sempre o cirurgião dentista ou qualquer que seja o profissional que tenha mais quantidade de seguidores, mais postagens, ele vai ser o melhor, né, em questão de desempenho, né, enfim. Mas a realidade é que os pacientes, a primeira coisa que eles vão olhar vai ser a sua quantidade de seguidores, suas postagens, né? E a sugestão que eu dou, Eric, é que você tenha uma assessoria por trás disso. Tá?
Não adianta você querer fazer esse serviço, esse trabalho, porque você não foi formado para isso. Existem profissionais formados, capacitados para essa área. Então, acho que cada um, dentro da sua área, né, pode contribuir para o resultado final. Né? E como você falou, realmente, hoje em dia, o profissional que não está nas redes sociais, ele não existe para o mercado. Né? Então, é como eu falei, não adianta você ser um ótimo técnico, mas se as pessoas não lhe conhecem, não sabem que você existe. Então, para que isso ocorra, você tem que ter uma assessoria, né, de redes sociais, hoje em dia é fundamental. Sim. Pessoal, eu acho que uma questão que todos os colegas batem muito nessa tecla sempre, né? A questão das áreas de atuação para a gente. Você, como um profissional que já tem bastante ano de profissão, né, de atuação, você poderia falar um pouco para a gente sobre essas áreas de atuação do Éric, atualmente, salvo engano, o CRO, ele reconhece, se não me engano, 23 especialidades odontológicas. Né? Fora as especialidades, nós temos as habilitações, né? Que também, salvo engano, são 5 habilitações. Então, as mais recentes, né, nós temos a especialização em harmonização orofacial, e nós temos as habilitações, né, em ozonoterapia. Eu creio que sejam as mais recentes. Mas existem, né, várias especialidades, inclusive algumas que as pessoas nem conhecem, né, nem sabem que possa estar desenvolvendo essa especialidade na odontologia. Né? A exemplo, né, da fitoterapia, da acupuntura. Né? Então, são áreas da hipnose. Então, são áreas que podem ser trazidas para dentro do consultório e que as pessoas, às vezes, desconhecem, né, essa informação. A gente vê muita questão do serviço privado e público. Sempre, eu acho que o maior embate para a gente assim, que está no curso, que a gente vê, é esse, né? O que é que o senhor poderia falar para a gente um pouco disso? Éric, eu acho que deveria ser papel da graduação ter uma orientação para o aluno na questão de qual área ele deveria ou poderia seguir. Né? Eu acho que faz parte, deveria ser uma obrigação ou um papel, né, da instituição mostrar para o seu aluno, guiar o seu aluno de acordo com a especialidade que ele queira desenvolver. Com relação às áreas, né, eu dividiria basicamente em duas, né, a pública e a privada. Né? A pública, né, existem inúmeras possibilidades, né? Teriam a questão dos PSFs, né? Teriam as UPAs hoje em dia, né, que é a unidade de pronto atendimento, um serviço de urgência e emergência, né, que aqui, né, na nossa cidade a gente tem uma que inclui a odontologia. Nós temos a docência pública também, as universidades, né, os institutos. Que mais? A gente também teria a própria questão da área militar, né, que é uma área pública, né, as carreiras militares, aeronáutica, exército, marinha. Nós temos também a área da polícia, né, a Polícia Federal, na questão de ser perito odontologista, na área legal. Aí na área privada, Eric, a gente teria os consultórios, as clínicas, né, docência também nas universidades, né, nas faculdades privadas. Enfim, né, existe um leque muito grande de possibilidades para o cirurgião dentista. Sim, sim. Agora, o que falta realmente é uma orientação. Às vezes a pessoa o aluno sai da graduação com um olhar muito fechado só para algumas especialidades, e quando chega no mercado, ele acha que o mercado está saturado porque ele não tem essa noção de quais os caminhos que ele possa trilhar. E também, eu acho, pegando aqui a sua fala, quando a gente está na graduação, as pessoas falam assim, vou passar 1 ano no setor público para pegar mão, para treinar. Tipo assim, essa visão eu acho até válida, legal, mas como você falou, é muito interessante ter já esse conhecimento, esse guia mesmo na graduação. Tipo assim, não obrigatoriamente eu preciso ir para o setor público
para poder pegar a mão e saber o que eu quero. Já posso sair sabendo o que eu quero e buscar mais conhecimento Sim, através eu disso. acho que quanto mais cedo você encontrar a sua área, ô Bia, melhor para você. Sim, tá? sim. Porque aí você consegue aproveitar mais a sua graduação e você levar mais bagagem, né, para um curso de pós-graduação, especialização, enfim, né, para a área que você vai realmente atuar. Quando você demora muito a escolher a sua área, acaba que você vai amornando, vamos dizer assim, aquela sua vontade, né? Porque quando a gente se forma, a gente está com o gás todo, é natural. À medida que à medida que os anos vão passando, você vai se acomodando naquela sua rotina e aí vai ficando mais difícil você mudar a sua rotina. Então, se você já sai da graduação já com a área específica a seguir, logicamente que você sai na frente de muitos colegas. Sim, sim. Professor, inclusive, eu penso em fazer, acho que todos os colegas pensam também, né, em fazer uma especialização, uma residência. Você acha que a gente deveria já estar se preparando para isso agora, visto que a gente está no terceiro semestre ainda, por exemplo? Você acha uma boa a gente já começar a ver edital, a estudar para uma residência, não sei? Depende muito da área que você vai seguir, Eric. Se você prefere seguir a área privada, né, eu acho que quanto mais cedo você definir uma área, seria melhor. Porque hoje em dia, como realmente a concorrência está muito grande, esses concursos, né, para residências, editais, com um currículo pesado, né, um currículo mais robusto, ele vai ter mais chance. Então, se você não se prepara, né, não faz um currículo bem feito durante a sua graduação, quando você chegar lá fora para concorrer a essas vagas, vai ser mais difícil. Então, se você pretende, não, eu já quero seguir essa área, né, eu quero seguir a área da cirurgia bucomaxilo, eu quero fazer uma residência. Então, se você já se prepara na graduação, quando você vai concorrer a essa vaga, logicamente seu currículo já está mais preparado, mais direcionado para isso. Quando você não tem ainda uma área definida, você vai sair com seu currículo meio que de forma geral, né, muito generalista. E não que isso seja ruim, mas depende para onde você vai querer seguir adiante, né, seguir depois. Sim, sim. E eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu queria saber a sua visão como professor e também como estudante na sua época. O que é que você vê dos prós, dos contras da nossa geração hoje, de acadêmicos de odontologia, e da sua época? Porque é uma pergunta interessante, porque muitos professores já acharam pra gente, na minha graduação eu não tinha isso, vocês têm. Tipo assim, eu quero saber qual é a sua visão. Tipo, comparando, você acha que realmente avançou muito, né? Até por uma forma da gente mesmo, dá valor, de certa forma, porque é diferente, eu sei que é diferente. Se a gente for pegar a odontologia... Aproveitar os privilégios, né? Na verdade, são gerações diferentes, viu, Sim, Bia? sim. A minha geração, e eu falo assim, minha geração, né? Eu não sou... Né, eu só tenho alguns anos, né, de formado, mas a gente vê que a geração, né, atual, os baby booms, né, eu creio que seja geração Z, né? O Nepo Baby é quem... Pois essa geração mais recente, eles são bombardeados de informação. Por um lado, isso Desde é bom. muito jovem, né? Inclusive, nosso primeiro semestre, professora, vocês são muito ansiosos, gente já queria... É isso onde eu vou chegar. Uhum. Esse excesso de informação, por um lado, é bom, porque você tem, na palma da mão, o celular, você tem qualquer tipo de informação. Sim. Por outro lado, isso é ruim, porque deixa a pessoa mais ansiosa, né? Ela quer ter a informação instantânea, né? Então, hoje em dia, os alunos não estão mais procurando cursos de especialização, não estão procurando cursos mais longos, eles querem cursos rápidos, né? Cursos de final de semana, e acham que esses cursos curtos vão capacitá-los para procedimentos mais complexos. Né? Por quê? Porque eles querem coisa rápida. Né? Eu quero apertar um botão, já quero ser especialista. Eu quero apertar um botão e eu já quero ser mestre. E as coisas não funcionam dessa forma. Sim. Então, essa geração, devido a esse bombardeamento de informação, acaba que está desenvolvendo uma ansiedade mais à flor da pele. Sim.
Eu queria perguntar, professor, na sua honesta opinião, eu não sei se esse for o seu caso, mas, assim, na sua visão, se você pudesse voltar à discência novamente, a ser um estudante novamente, ao sair da faculdade, qual seria o seu rumo? Ah, boa pergunta. Eu sou curiosa pra É fazer. assim, desde a faculdade eu já sabia, né, como eu já falei, eu me formei em Fortaleza, então eu já sabia que desde a faculdade eu iria voltar para Sobral para poder montar meu consultório em Sobral. Então, já sabendo disso, já me preparei para as áreas que eu tinha mais desejo de atuar no consultório. Nunca pensei na docência, nunca pensei no serviço público. A minha meta sempre era o consultório particular. Então, tanto é que quando eu me formei, no dia seguinte, passei no CRO, dei entrada, né, no meu registro e já vim embora para Sobral para montar meu consultório. Agora, mais específico para a sua pergunta, eu acho que me faltou uma especialidade há mais tempo. Eu demorei muito para fazer uma especialização. Sim. E aí entra na pergunta, na fala que eu tive anteriormente, né? Quando você entra numa rotina, você acaba se acomodando para você, de repente, seguir adiante, né? E aí, por uma série de fatores, né? Falta de tempo, deixar o consultório, enfim, né? Então, digo novamente, se você já tem uma área, se você já sabe o que você quer seguir, o que você quer, para onde você quer caminhar, já faça logo isso desde a graduação, porque você evita perder tanto tempo e evita entrar na rotina do dia a dia, que é isso que vai lhe impedir de seguir o seu caminho. Até porque é natural, né? A residência, ela vai tomar bastante tempo, né, do aluno. A gente tem uma bolsa, né? Mas eu acho que essa questão de se acomodar é totalmente natural, visto que você vai começar a trabalhar, você vai ganhar um salário ali, você vai se comprometer com contas, né, os famosos exatamente boletos, né? Isso. E aí, como é que você vai sair disso, né? Para talvez ganhar menos, né? Sim. Não sei, eu acho que por isso que... Mesmo que temporariamente, acaba assim, que você vai ter uma diminuição na sua renda, né? Você vai passar ali alguns dias, né, entre aspas, sem trabalhar, né? E você vai estar se dedicando ao estudo. Professor, eu vi em algum lugar que eu não me recordo agora, que tem algumas residências que você precisa fazer integralmente. Você não pode trabalhar. Sim, sim. É porque assim, existem diferenças. Existe a especialização e existe a residência. Na área médica, isso já é comum, né? Existem residências de todas as áreas, todas as especialidades médicas. Na odontologia, essa experiência da residência, ela não é tão antiga, né? Ela começou na área da cirurgia e agora que ela vem ampliando especialidades. Mas, atualmente, na odontologia, nós temos residência em cirurgia, nós temos residência em odontologia hospitalar, isso a nível de Ceará, mas a nível de Brasil, ali em São Paulo, né, no Centrinho, existem outras residências, né? Residência em implantodontia. Mas qual é a diferença básica? A especialização, o aluno paga o curso, né? Então você deixa de trabalhar, passa ali 3, 4, 5 dias durante o mês, você paga uma mensalidade e ao final de 2, 3 anos você se torna especialista. A residência ela é integral, como você falou. Então o aluno que ele é residente, ele praticamente não tem tempo de ter um consultório. Por quê? Porque ele vai viver integralmente no hospital, no serviço que você optou. Então você vai passar ali 2, 3 anos somente estudando. Por isso que as residências, a grande maioria, tem bolsas. Existem algumas residências que elas não têm bolsa. Porém, nenhuma residência ela é paga. O aluno não paga a residência. Pode até não receber, mas também não paga. A especialização não. Normalmente as especializações elas têm uma mensalidade a pagar. Sim. Por isso você falou agora há pouco sobre a questão das áreas, né, que a gente estava conversando, e me levantou uma questão.
A questão de concurso, eu acho que não é tanto falado na nossa área, né? Muito pouco. Eu acho que só pra quem já, como ele falou, pra algumas pessoas já tem em mente o que vai fazer, né? A gente Tipo, o escuta Buco Maxila, eu creio que faz concurso, faz, né? Fazem sim. Os concursos, eles estão mais na área pública. Sim. Né? Na área privada, não existe concurso. Na área privada, normalmente é seleção. Né? Então, você vai fazer vai para uma universidade ou você vai para uma faculdade, normalmente você faz uma seleção. Normalmente, concurso é mais para a área pública. E aí, na área pública, você pode, né, tanto a nível primário, né, trabalhar em PSFs, nos municípios, né? O concurso ele pode ser municipal, ele pode ser estadual. Você vai trabalhar nas UPAs, você vai trabalhar nos hospitais, né? De repente, agora recente, teve um concurso no IJF, né, para cirurgião bucomaxilo e para dentista hospitalar. Né? Então, agora, realmente, infelizmente, a área da gente tem poucos concursos. Né? Outros tipos de concursos que acontecem anualmente são os das Forças Armadas. Né? Então, todos os anos existem concursos para a aeronáutica, existem concursos para a Marinha e para o Exército. Né? Lógico, a quantidade é pouca. Né? Quando a gente pensa a nível de Brasil, a quantidade ela é muito pouca. Porém, a oportunidade ela é anual. Né? Então, para quem pensa aí, de repente, seguir um concurso, as Forças Armadas, né, é uma ótima opção. Além de ter um retorno financeiro muito bom. Né? Você vai seguir a carreira de um militar. Sim, sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu tava até pensando, eu até falei uma vez pros meninos, e é algo que eu pretendo, né? Que assim que eu sair, eu quero me especializar, mas eu quero emendar um mestrado. E o que é que qual é a sua visão, assim, de mestrado, doutorado? Eu creio também que o Eric pense assim, porque eu acho que quando eu vejo, assim, vocês, nossos professores aqui da faculdade, é muito legal ver vocês ensinando. Eu acho que é muito gratificante, a gente agradece. Porque é muito bom, porque vocês, né, são o espelho da gente para futuramente, quem sabe, enfim, chegar ao nível de vocês. Realmente, eu vou só aproveitar e emendar. Como eu falei para você, eu tenho uma visão muito clara do que eu pretendo fazer na odontologia. Mas, assim, acho que desde muito novo eu não deixo de achar que talvez minha vocação seja ensinar, seja dar aula. Eu tenho uma paixão muito grande pela área da docência. E aproveitando essa questão que a Bia levantou, você acha que isso é rentável, isso é possível um estudante com pouca... Porque eu acho que quando a gente vê os professores, a gente sempre escuta falar muito em 15 anos de profissão, 20 anos de profissão. Então isso acaba assustando um pouco em ter que, né, prolongar. E acaba que a gente não sabe, né? Será que pode? Será que não pode? Tipo, assim que eu sair, posso ter meu lugar ali, mas eu quero me especializar. Ou então eu vou ter um lugar. Eu vou ter um lugar. Vamos por parte. Primeiro, se você quer ir para a iniciativa privada, para o consultório, a especialização é o caminho. Então, se você vai trabalhar em consultório, a especialização seria o caminho natural. Com relação ao que seria os cursos lato sensu, né, que são as especializações. Os cursos estrito sensu, que seriam os mestrados e os doutorados, hoje em dia existem duas modalidades. Existe a modalidade profissional e existe a modalidade acadêmica. Qual a diferença? O Eric é um implantodontista, tem um consultório, ele é especialista já em implantodontia, mas ele quer aprofundar os conhecimentos dele fazendo um mestrado. Então, se ele está na área privada, na área de consultório de clínica, o ideal é que ele faça o mestrado profissional, porque ele vai trazer mais conhecimento dele para o consultório. Agora, se você pensa em seguir uma carreira docente, não para a área privada, normalmente as pessoas seguem mais os cursos de estrito sensu, né, mestrado e doutorado acadêmico. Qual a diferença básica de um para o outro? O mestrado, né, o estrito sensu acadêmico, eles são integrais. É tipo uma residência. Então, você passa ali 2, 3, 4 ou até 5 anos, dependendo do prazo, se é mestrado ou se é doutorado, dedicado exclusivamente ao estudo. Você tem bolsa, né? E já o mestrado profissional, você não tem bolsa. Né? Você paga uma mensalidade
e são por módulos. Então você vai lá, faz um módulo por mês, ou um módulo a cada 2 meses, enfim, de acordo com o curso. Tá? Com relação a você fazer o mestrado e doutorado, particularmente, eu tenho a visão de que não é muito legal para o recém-formado já entrar no mestrado e no doutorado. Por quê? Mais à frente vai faltar a experiência clínica. Você não vai ter o conhecimento clínico para poder atrelar, casar com aquele seu conhecimento teórico que o mestrado e o doutorado vão lhe trazer. Então, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que deveria ter um tempo Tem um mínimo, tempo, né, para conhecer mais. Os graduandos, né, os recém-graduados, eles atuarem de forma clínica para depois seguirem para os cursos de mestrado e doutorado. Mas hoje em dia, você pode se formar e já entrar direto para o mestrado. Não tem problema nenhum, não. Eu acho que é por isso que a gente escuta tanto dos professores, desses anos e anos de experiência. Mas né? eu até concordo agora, ouvindo a opinião do professor Eduardo, porque faz sentido, não adianta faz sentido. a gente especializar, sair e não ter aquela Porque prática, né? Você não buscar. Você não vai especializar doutor numa área e vai ficar parado. A gente vê que tem diferença. A gente vê que tem professores que são ótimos, excelentes, maravilhosos professores, né, na parte teórica, mas é quando ele vai lá para a clínica, para a parte prática, ele não tem o que a gente chama de mão, né? Ele não tem aquela experiência clínica, aquela vivência clínica de o livro diz isso, mas aí lá na hora, né, nem sempre vai seguir o que o livro está dizendo. Então essa experiência, essa vivência, né, esse traquejo, né, essa habilidade, só a vivência clínica, a experiência que vão lhe trazer. Sim. Então, baseado no que a gente conversou, você recomendaria um aluno ele encaminhar esse processo de especialização em residência após, né, a formação, após sair da faculdade? Sim. Se o aluno, né, almejar ir para a área privada, eu acho que quanto mais cedo ele seguir para uma especialização, pelo que a gente já falou, né, se ele entrar numa rotina de trabalho, de consultório, vai ficar mais complicado para ele se ausentar dessa rotina. Tá? Da mesma forma, quem também já pensa em seguir a área da docência, né, já deve, durante a graduação, já preparar o currículo para os concursos. Né, porque hoje em dia, mestrado e doutorado, a concorrência está muito alta, né, e se você não tiver um currículo já muito robusto, né, iniciação científica, apresentação de congresso, de artigos, ligas, né, todo esse movimento que existe na graduação, se você não tiver, você vai ter dificuldade de engrenar no mestrado. E é justamente isso, eu acho, que faz a gente, acadêmico, se destacar cedo, né? Eu lembro até que a professora Liana, a gente estava conversando na clínica, aí ela pegou e falou que tem vários alunos que já saem com pacientes. Tipo assim, ela disse que tem gente que na graduação mesmo já vai fazendo seu próprio mercado ali e as pessoas gostam e continuam, né? E eu acho isso super válido, a gente buscar mais conhecimento, fazer trabalho. E já logo na graduação, acho que isso também é muito bacana. E voltando à pergunta que o Eric fez, Bia, se eu voltasse no tempo, na época de discente, eu acho que se eu pudesse voltar, eu aproveitaria mais a minha graduação. Tá? Eu aproveitaria mais as ligas, as monitorias, as iniciações científicas, os PETs, porque quando eu me formei, isso estava começando. Né? A gente não tinha tanta oportunidade. Né? Até tinha algumas iniciativas, mas a gente não tinha essa visão. Né? A minha turma, a minha geração, ela é voltada exclusivamente para consultório. Todos os meus colegas de turma, de geração, eles foram formados para consultórios. Né? E hoje em dia a realidade ela é outra. Né? Então a gente tem que... Até uma questão que eu queria levantar com você. Você falou algumas vezes que você saiu da faculdade já com o intuito de vir para Sobral e montar o seu consultório, né? A gente sabe que hoje em dia esse é o pensamento de muitos estudantes de odontologia. Professor, você acha que essa visão é uma visão realista, essa possibilidade de você se formar e você montar um consultório?
Porque o primeiro passo para você ter um consultório é você ter os pacientes, não é? Sim. Então você acha que isso é uma boa ideia ou pode ser uma armadilha? Não, Eric. Se for bem planejado, é uma ótima ideia. Tá? Não só na área da odontologia, mas na área, né, administrativa de uma forma geral, a gente sabe que toda empresa, aí o consultório ele é uma empresa, ele vai ter um tempo em que você vai ter que manter esse consultório no vermelho. Né? Da onde você vai tirar? Aí você tem que se planejar. Né? E aí vem aquela história que eu falei de você ter um conhecimento de gestão. Tá? Primeiro, você vai saber o público-alvo que você quer atingir. Né? Eu não gosto muito de falar essas coisas, mas é um público mais restrito, que tem mais condição financeira. Não, eu quero atender um público mais mediano, ou eu quero atender uma população, né, um público mais popular. Então, primeiramente, definir sua população, seu alvo, o seu público-alvo. Segundo, definir a sua localização. Tá? Porque se você quer atender um determinado público, você tem que se mostrar para aquele público. Né? Então, você investir no seu consultório, você investir na sua formação, você investir no seu marketing, né? Na gestão da sua clínica, isso vai fazer toda a diferença. Agora, como toda e qualquer empresa, ele vai ter um tempo em que vai necessitar, né, que você vai ter que segurar as pontas de alguma forma. Né? Até começar a ter o lucro como toda empresa. Isso, né? Como qualquer advogado que se forma, ele vai ter que ter um recurso para poder iniciar. Um comerciante, ele vai ter que ter um capital de giro para iniciar. Então, como toda e qualquer empresa, o começo é mais difícil. Nessa questão, professor, você acha que a gente vê muito, visto que os aparelhos odontológicos são extremamente caros. Eu ia falar isso. Já. Sem exceção, eu acho. A gente vê muito financiamento bancário. Você acha que é uma boa opção? Eu acho que depende do aluno, né? Depende do profissional. Se ele puder evitar o financiamento, logicamente que é o ideal. Porque como todo e qualquer financiamento, esse financiamento está embutido em juros. Ou seja, ao invés de você pagar 3, você vai pagar 4, ou 5, ou 6, dependendo do prazo e das condições dos juros. O banco nunca vai sair perdendo, né? Lógico. Não, né? jamais. Então, se você pode evitar, evite. Porque, na minha opinião, utilize o financiamento o mínimo possível. Professor, eu não tenho condição de montar um consultório. Eu tiro a minha experiência. Meu consultório todo foi financiado. Né? Foi todo financiado. Eu passei 3 anos pagando meu consultório. No 37º mês, começou a entrar dinheiro. Eu disse, agora esse aqui é meu, não é mais do banco. Deu certo. Né? Então, como eu falei, o começo ele é mais difícil, né? É mais apertado. Vão ter dias, vão ter noites que você, poxa, eu vou desistir, eu vou fechar, não vai dar certo. Mas todo começo é difícil. O importante é o quê? É você ter uma base, você ter um planejamento. Poxa, eu sabia que isso vai acontecer. Eu tenho que estar planejado para isso. Vai ter semana, Eu tinha dia, no começo, eu passava 2, 3 dias sem nenhum paciente no meu consultório. E depois foi chegando vai chegando o segundo, o terceiro, e as coisas gradativamente elas vão melhorando. Sim. E deixa eu lhe perguntar aqui, uma pergunta bem voltada até para o começo da nossa conversa. Odontologia sempre foi uma vontade sua? Como foi que chegou a odontologia na sua vida? Assim? A princípio, Bia, não foi. A princípio, eu queria uma área da saúde, mas eu não tinha ainda muita ideia se da odontologia ou se medicina. Quando eu fui para Fortaleza, eu fui fazer o 3º ano lá, e o meu irmão ele já estava cursando odontologia. Né? Então, acaba que eu fui meio que influenciado por ele. Né? Via os livros, achava legal, via as atividades, né? Ele esculpindo lá os dentes em cera, né? E isso acaba que indiretamente me influenciou, né? Então, naturalmente, eu fui seguindo essa carreira da odontologia.
mas inicialmente eu tinha dúvida. Tá? Hoje em dia, aí eu agradeço, né, a Deus a iluminação, né, a luz que Ele me deu de seguir a odontologia. Sou muito feliz, sou muito realizado na minha profissão, principalmente agora na docência. Tá? Realmente a docência, nesses últimos 2, 3 anos, eu tenho tido um retorno, feedback muito positivo. Assim, é muito gratificante você poder repassar para aquelas pessoas que estão iniciando todo o seu conhecimento. E aí entra aquela história que eu falei, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento clínico, né, que vai fazer muita diferença. Você ter um conhecimento, uma experiência clínica, não faz assim não, o livro está dizendo que é para fazer isso, mas se você fizer isso assim, assim, faz dessa forma, não é que você vai estar fazendo errado, né, mas você vai estar adaptando a teoria à prática clínica. Sim. Professor, infelizmente, nosso tempo já está chegando. Eu acho que se deixar... Vai ter uma parte 2? Né? Dá para dividir aqui. Com certeza. Acho que se deixar, a gente vai conversar aqui por 2 horas. Mas se alguma mensagem que o senhor gostaria de passar para os estudantes, os colegas que estão ouvindo a gente, Eric, assistindo? O conselho que eu daria seriam 3, em 3 partes. Primeira parte, foquem na área técnica. Então, estudem. Nenhuma disciplina na graduação ela é em vão. Tá? A odontologia ela não é só dente, ela não é só boca, ela é sistema, ela é organismo. Tá? Então, aproveitem ao máximo esse tempo de graduação. Tá? Curtam, aprofundem, explorem. Tá? Então, invistam na parte técnica. Pós-graduação, especialização, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico. Segundo ponto, quem vai para a área privada, invista em gestão. Dentista ou nenhum profissional liberal, na verdade, ele é formado para gerir. Ele é formado para trabalhar. Né? E hoje em dia, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. Né? Então, invista numa gestão. Tá? Na gestão de consultório, na gestão de clínica, na gestão da sua profissão, isso é muito importante. Poxa, o que é que eu planejo para a minha profissão? Eu quero trabalhar quantos anos? Então, isso tudo é importante. E o terceiro conselho, invista em marketing. Né? Infelizmente ou felizmente, o marketing ele veio para ficar. E quem não está no Instagram, quem não está no Facebook, quem não tem um canal no YouTube, infelizmente, quem não é visto não é lembrado. Não adianta você ser um excelente técnico. E eu conheço colegas que são dessa forma, são excelentes profissionais, mas não têm um marketing adequado. E já conheço contrários. São colegas que têm um marketing afiadíssimo e que tecnicamente, né, deixam um pouco a desejar. Então seriam esses. Se capacitem tecnicamente, capacitem na questão de gestão e tenham uma assessoria de marketing. Perfeito. Então, eu acho que agradecer, né, ao professor Eduardo por ter aceitado o convite e pelos conselhos. Acho que quem for assistir esse podcast vai, principalmente da odontologia, eu creio que foi muito gratificante para mim e para o Eric. Tirou nossas dúvidas, né? E eu acho que é isso. E antes de eu finalizar, eu queria convidar vocês, que são acadêmicos de odontologia, professor Eduardo Figueiredo, fazer a divulgação, que esse ano a gente vai ter a nossa segunda jornada, tá? Nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Então, fiquem atentos no nosso Instagram, que todas as informações vão ser passadas lá. E já é uma busca de conhecimento, né? Não? Jornadas acadêmicas é muito importante. É o que eu falei. Invistam, não percam nenhum evento da faculdade. Sim. E a nossa JOF está vindo aí. E é isso. Só agradecer. Obrigado, professor. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Conversa maravilhosa, certo? Eu que agradeço, Érica. Muito obrigado ao Érico, muito obrigado à Bia. E estou à disposição, porque precisarem. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Tchau.